3, 2, 1, filmando. A ideia da aula, então a ideia da aula é essa, que você aprenda a calcular o cosseno, o seno, a tangente de qualquer ângulo. Pode ser o seno de 18.400, cosseno de menos 15.300. Qualquer que seja o seno, cosseno, a tangente. E essa ideia, ela está assim, em como você, olhando a circunferência trigonométrica, o que você deve de pensar, né, como pensar para responder essas questões. Para isso, nós vamos seguir 4 passos. Ó, primeiro passo, encontrar a primeira determinação positiva. Segundo passo, determinar o quadrante em que o ângulo se encontra. Terceiro passo, fazer a redução do ângulo ao primeiro quadrante. Quarto passo, verificar o sinal da função no quadrante da primeira determinação positiva. Eu preciso dos 4 passos, obrigatoriamente, para responder essas questões. Tá? Então vamos lá. Ó. Primeiro passo, encontrar a primeira determinação positiva. Isto é desenvolver a expressão geral deste ângulo. Como que eu faço isso? 840 divide por 360. Isso é 2 voltas. 2 vezes 360, 720, subtrai 120 graus. Então, ó, o 840 faz parte da família do ângulo de 120 graus. Né? A expressão geral seria 120 mais K vezes 360 com K pertencente aos inteiros. Né? Calcular, portanto, o cosseno de 840 é o mesmo que calcular o cosseno de 120 graus. Fiz o primeiro passo. Encontrei a primeira determinação positiva. Vou para o segundo passo. 120 graus, ele está em que quadrante? Né? Então, como eu determino o quadrante do ângulo? A nossa circunferência trigonométrica, ela é dividida assim, 0, 90, 180, 270, 360 graus. De 0 a 90, primeiro quadrante. Do 90 ao 180, segundo quadrante. Do 180 ao 270, terceiro quadrante. Do 270 ao 360, quarto quadrante. O ângulo, portanto, de 120 graus está é um ângulo entre 90 e 180 no segundo quadrante. Ó, fiz o segundo passo. Determinei o quadrante em que o ângulo se encontra. Tá? Vou agora para o terceiro passo. Fazer a redução do ângulo ao primeiro quadrante. O que é isso? Agora vem a novidade da aula. Vamos posicionar este ângulo de 120 graus no segundo quadrante. Tá? Então, é um ângulo que, se aqui é 90, 180, um ângulo que está mais ou menos por aqui. Não. 120 graus, ok? Está mais ou menos por aí, ó, um ângulo Este é o ângulo que eu conheço, um ângulo do segundo quadrante. Este ângulo no segundo quadrante, ele tem que correspondente no primeiro quadrante? Esta é a pergunta. A esta pergunta nós chamamos assim, ó, redução do ângulo ao primeiro quadrante. Então, saia com o ângulo do segundo quadrante e reduza esse ângulo para o primeiro quadrante. Como fazer isso? Para fazer, preciso montar aí triângulos. Tá? Se eu descer aqui uma altura, ó, eu formo aqui um triângulo retângulo. Este triângulo retângulo, ele tem um triângulo congruente no primeiro quadrante. Que triângulo é este? Então, é o que eu vou fazer agora. Estou levando este ângulo do segundo quadrante para um ângulo correspondente no primeiro quadrante. Perceba que eu trouxe aqui, foi a altura do triângulo. Para descer aqui numa perpendicular, com o eixo X,
formando um ângulo de 90 graus. Se eu ligar esses dois pontos, eu formo um outro triângulo. Esses dois triângulos são dois triângulos congruentes, isto é, quando dois triângulos são congruentes? Quando possuem os três ângulos iguais e os três lados iguais. Para eu provar que esses dois triângulos são congruentes, eu tenho três casos de congruência. Dois triângulos são congruentes quando possuem os três lados iguais, aí nós chamamos este caso de lado, lado, lado. Quando eu tenho dois lados iguais e um ângulo, ou quando eu tenho um lado, um ângulo e o ângulo oposto igual. Em que situação, ou em que caso de congruência, esses dois triângulos se encaixam? Eu posso dizer que este lado do triângulo é o raio da circunferência. Este lado do triângulo é o raio da circunferência. Então, eu tenho este lado igual a este lado. Também tenho este ângulo igual a este ângulo. E também tenho este lado, que é a altura desse triângulo, igual à altura desse triângulo. Então, ele é congruente porque tem lado, ângulo e lado congruentes. Sendo assim, provei que os dois triângulos são congruentes. Desta maneira, eu posso completar dizendo ó, que este ângulo é igual a este ângulo, e é isso que eu quero saber. Esse ângulo de 120 graus, ele é correspondente a que ângulo do primeiro quadrante? Ó? O que eu quero saber é quanto vale esse ângulo amarelo. Este ângulo amarelo é igual a este ângulo, assim como este ângulo verde é igual a este ângulo. Cabe aí a pergunta. O que eu conheço é o ângulo laranja. O que eu faço para determinar o ângulo amarelo? Então, o ângulo laranja é 120. Quanto vale o ângulo amarelo? Por que vale 60? Isso, porque o que eu conheço é a meia volta. Meia volta é 180 graus. Se do 180 eu subtrair o 120, se do 180 eu subtrair o 120, eu encontro 60 graus. Então, a formulazinha que me expressa essa redução ó, do segundo quadrante para o primeiro quadrante, nada mais é do que 180 menos x. Aplique esta formulazinha ao terceiro passo, ao exercício, eu vou encontrar cosseno de 180 graus menos 120, isto é cosseno de 60 graus, que é igual, se você cantar a musiquinha, você vai encontrar cosseno de 60, 1 sobre 2. Fiz o terceiro passo. Este ângulo é um ângulo é um ângulo notável, é um ângulo que faz parte da musiquinha. Se ele não fizesse parte, né, se não fosse um ângulo notável, 30, 45 ou 60, aí você consultaria a página 239 do nosso livro. Lá você tem todos os valores de seno, cosseno e tangente dos ângulos entre 0 e 90 graus. Ok? Está completado o terceiro passo. Vamos para o quarto passo. Qual é o quarto passo? Determinar esse sinal. Você lembra da aula do início do capítulo anterior, em que a gente começou assim o capítulo em triângulo qualquer? Se o ângulo de um triângulo qualquer, se o ângulo for obtuso, para você calcular o seno e o cosseno, use essas fórmulas. Por que aqui na frente do seno tem um sinal positivo? Por que aqui na frente do seno, do cosseno, tem um sinal negativo? Quarto passo, verificar o sinal da função no quadrante da primeira determinação positiva. Qual o sinal do cosseno? Então vamos lá ver o cosseno. Ó, sinais. Sinais das funções trigonométricas. Seno, cosseno, tangente.
Estamos começando pelo cosseno. O que é cosseno? Agora eu vou calcular o valor. O valor do cosseno é a projeção do ângulo sobre o eixo x. Então, qualquer valor que eu encontre do cosseno, ele vai estar aqui sobre este eixo, o eixo x. Se é uma circunferência trigonométrica, obrigatoriamente o nosso eixo, ele tem aqui o plano cartesiano, 0, e um raio unitário, circunferência trigonométrica ou circunferência unitária. Se o raio, sendo o raio, então, 1, raio da circunferência unitária, raio da circunferência trigonométrica, de 0 a 1 ou de 0 a menos 1. Estes são os valores que eu tenho para o cosseno. Desenhando ângulos, então, ó, quero um ângulo do primeiro quadrante. Vou desenhar um ângulo qualquer aqui no primeiro quadrante. Este é um ângulo do primeiro quadrante. Um ângulo qualquer no segundo quadrante. Um ângulo qualquer no terceiro quadrante. Ó, este é o ângulo do segundo, este é o ângulo do terceiro quadrante. Um ângulo qualquer, ó, este ângulo, um ângulo do quarto quadrante. Cada um destes ângulos, vou fazer a projeção do ângulo sobre o eixo x. Tá? Como você viu em vetores lá na física. Projete um vetor sobre o eixo x, você vai achar a componente sobre o eixo x. Projete o ângulo sobre o eixo x. Se você pegar uma régua e fazer esta medida aqui, esta medida é o valor do cosseno deste ângulo. Eu não sei qual é o ângulo. Não me interessa, neste momento, o valor desta medida. Mas o que eu posso falar com certeza sobre o valor desta medida? Que é um valor entre 0 e mais 1. Então, o cosseno de um ângulo do primeiro quadrante, obrigatoriamente tem como valor um valor positivo. Porque ele está entre 0 e mais 1. O cosseno de um ângulo do segundo quadrante, projeta este ângulo do segundo quadrante sobre o eixo x. A este valor, a esta medida, é o cosseno deste ângulo do segundo quadrante. Não sei qual é este ângulo. Também não sei qual é esta medida. Não é o que está me interessando. Mas o que me interessa e o que importa, eu tenho certeza que esta medida é um valor que está entre 0 e menos 1. Portanto, no segundo quadrante, esta medida é negativa. Este valor é negativo. No terceiro quadrante, se eu projetar sobre o eixo x, eu tenho aqui então um ângulo do terceiro quadrante e a projeção gera este valor. Com certeza, este valor está entre 0 e menos 1. No terceiro quadrante, também terei um sinal negativo. Por fim, a projeção do quarto quadrante gera este número, este valor. Este valor está entre 0 e mais 1. Com certeza, um valor positivo. Então, no quarto quadrante, o cosseno é positivo. Aí temos os sinais do cosseno. Cosseno é positivo no primeiro quadrante e no quarto quadrante, negativo no segundo quadrante e no terceiro quadrante. Voltamos ao nosso exercício. Qual o sinal do cosseno no segundo quadrante? Negativo. Então, completa aqui na frente com o seu sinal. Cosseno de 840 graus é igual a menos meio. Ó, verificou os 4 passos. Terminou os 4 passos, terminou o exercício. A mesma ideia agora a gente vai usar para a letra B e para a letra C. Vamos continuar. Letra B. Seno de 1305. Ó, primeiro passo. Encontrar a primeira determinação positiva. Então faz 1305 divide por 360. Isso vai dar 3. 3 vezes 360 é 1080. Subtrai, dá 225 graus. Então,
o ângulo 1305, ele é da família do ângulo de 225 graus. Tá? Calcular, portanto, o seno de 1305 é o mesmo que calcular o seno de 225 graus. Tem o mesmo valor. Como que eu calculo este ângulo? Ou melhor, antes disso, né? Este ângulo, vou para o segundo passo. É um ângulo de que quadrante? Do terceiro. É um ângulo do terceiro quadrante. Então, vamos fazer a redução deste ângulo. Um ângulo do terceiro quadrante para o primeiro quadrante. Vamos lá. Um ângulo que está no terceiro quadrante este é o ângulo que eu conheço. 225 graus. Eu quero saber qual é o seu correspondente no primeiro quadrante. Tá? Para isso, vou fazer os triângulos. Ó. Descendo uma perpendicular, 90 graus, eu formo aqui um triângulo retângulo. Levo este ângulo por primeiro quadrante. Vamos lá. Levando este ângulo para o primeiro quadrante. O que eu quero saber é quanto é este ângulo aqui, ó, o ângulo amarelo. É sempre esse meu foco. Quanto vale este ângulo amarelo? Então, vou fechar esse triângulo aqui também. Ó. Por que que esses triângulos são triângulos congruentes? Tem o mesmo raio, tem o mesmo ângulo de 90 graus. O que mais que eles têm com certeza iguais? Não sei. Aqui eu trouxe a altura igual. Também não sei. O ângulo oposto. Lógico. Está aqui, ó. Vértice, com certeza este ângulo e este ângulo são iguais. São ângulos opostos pelo vértice. O caso OPV. Né? Então, em que caso de congruência eu estou? Estou nesse caso aqui, ó. Lado, ângulo e ângulo oposto. Sendo assim, ó, este ângulo amarelo é igual a este ângulo amarelo. Ângulo de 90 igual ao ângulo de 90, este ângulo igual a este ângulo. Tá? Pergunta da questão. Quanto vale o ângulo amarelo? O que que eu conheço? É o ângulo laranja. Quanto vale o ângulo amarelo? Ó, quero saber quanto vale este ângulo amarelo. Se o que eu conheço é o ângulo laranja. Que quanto eu preciso fazer? 225 menos o quê? 180. Perceba, ó, do ângulo laranja, se eu tiro a 180 graus, se eu tiro a meia volta, o que que sobra? Sobra só esse parte aqui, ó, só o ângulo amarelo. Então, faço 225 menos 180, resposta 45 graus. Ó. O ângulo amarelo é 45 graus. Sendo assim, nossa fórmula fica x menos 225 graus. Essa é a fórmula. O quanto tem no terceiro quadrante, o ângulo do terceiro quadrante, perdão, não é essa a fórmula. O quanto tem no terceiro quadrante, ângulo do terceiro quadrante, menos 180. Ó, o ângulo que eu tenho no terceiro quadrante, menos a meia volta. Vai dar o ângulo amarelo. O ângulo do primeiro quadrante, 45 graus. Então, vou lá responder. Seno de 225 é igual seno, a fórmula agora, 225 menos 180. Isto é igual seno de 45 graus igual raiz de 2 sobre 2. Ó, fiz o terceiro passo. Tá vendo? A redução do ângulo
e já achei o valor do seno de 45. O que falta agora? O quarto e último passo. Verificar o seu sinal. No terceiro quadrante, o seno tem que sinal? Positivo ou negativo? É isso que a gente vai ver agora. Sinais da função, agora seno. Se o ângulo está no primeiro quadrante, se o ângulo está no segundo quadrante, se o ângulo está no terceiro quadrante e se o ângulo está no quarto quadrante. Quais são os seus sinais? Tá? Então, um ângulo do primeiro quadrante. O que é seno? Seno é a projeção do ângulo sobre o eixo Y. Então, eu vou estar lendo aqui, ó, seno. Circunferência trigonométrica ou circunferência unitária, 0. Lá em cima, mais 1. Aqui embaixo, menos 1. Ó. O raio é sempre 1. Projete o ângulo agora sobre o eixo Y. Ó, você vai encontrar este valor. Este valor, com certeza, é um valor entre 0 e mais 1. Sendo assim, no primeiro quadrante, o seno obrigatoriamente é positivo. Ó, é um valor positivo, é um valor entre 0 e mais 1. Um ângulo do segundo quadrante. Ó. Projete este ângulo até encontrar o eixo Y. Você vai encontrar este valor na projeção do eixo Y. Este valor, isto é, um ângulo do segundo quadrante, com certeza é um valor entre 0 e mais 1. Um valor positivo. Então, ó, o seno é positivo no primeiro quadrante, positivo no segundo quadrante. A projeção deste ângulo do terceiro quadrante sobre o eixo Y, eu vou encontrar este valor. Com certeza, este valor de terceiro quadrante é um valor que está entre 0 e menos 1. Um valor, com certeza, negativo. Por fim, do quarto quadrante, ao projetar sobre o eixo Y, eu vou encontrar este valor. Obrigatoriamente, este valor está entre 0 e menos 1. Então, no quarto quadrante, o seno também será negativo. Tá? Sinais do seno: positivo no primeiro e no segundo, negativo no terceiro e no quarto. Ok? Entendido? Vamos voltar lá para o exercício e finalizá-lo. Seno de 1305 é igual ao seno de 225. Este seno está no terceiro quadrante. No terceiro quadrante, o seno é completo sinal, negativo. Então, fica menos seno, redução para o primeiro quadrante, 225 menos 180. Isto é, menos seno de 45 graus, menos raiz de 2 sobre 2. Este é o resultado de seno de 1305 igual menos raiz de 2 sobre 2. Ok? Para o último caso, tangente de 690. 690. Vou fazer primeiro passo. Encontre a primeira determinação positiva. Eu posso fazer a primeira determinação fazendo divisões ou fazendo sucessivas subtrações. Como o ângulo aqui é pequeno, vou fazer uma subtração. Menos 360. 690 menos 360, 330 graus. 330 graus já é a minha primeira determinação positiva, pois é um valor entre 0 e 360. Tá? Então, 690 é um ângulo da família do 330. Sendo assim, calcular tangente de 690 é o mesmo que calcular a tangente de 330 graus. Está feito o primeiro passo. Segundo passo, 330 graus está em que quadrante?
está no quarto quadrante. É um ângulo entre 270 e 360. Um ângulo do quarto quadrante. O que eu faço com este ângulo no quarto quadrante? Isto é, vamos reduzir agora, vamos aprender a fazer isso. Reduzir este ângulo do quarto quadrante para o primeiro quadrante. Então, eu conheço este ângulo aqui. Um ângulo do quarto quadrante. Ó, este é o ângulo que eu conheço. 330 graus. O que eu quero determinar é o ângulo que ele se corresponde, ou o ângulo correspondente ao primeiro quadrante. Vamos montar os triângulos. Tem aqui um triângulo retângulo, um triângulo com um ângulo de 90 graus. Quero projetar este ângulo no primeiro quadrante. Então, levantei ele aqui para o primeiro quadrante. Quero saber, portanto, quanto vale 90 graus. Este ângulo aqui, o ângulo em amarelo. Esses dois triângulos são são congruentes por quê? Esses dois triângulos são congruentes por quê? O raio, este raio é igual a este raio. O ângulo de 90 graus, quem mais? E a base. Perfeito. Ó. A base aqui, ó, perceba que o lado aqui é o mesmo para ambos os triângulos. Tá? Então, esses dois triângulos são congruentes pelo caso lado, ângulo, lado. Se eles são congruentes, então este ângulo amarelo, ele é igual a este ângulo amarelo e este ângulo verde igual a este ângulo verde. O que eu quero saber? Quanto vale este ângulo amarelo? Quanto vale o ângulo aqui amarelo se o laranja que vem até aqui vale 330? O que faço? Ó, conheço 330 e quero saber esse amarelo. Quanto ele vale? Não. 360, ó. Se eu pegar o laranja mais o amarelo, não dá a volta inteira? Né, ó, o ângulo laranja mais o ângulo amarelo, não é a volta toda? Então faz 360 menos o ângulo laranja, menos o que eu conheço, menos x. Esta é a formulazinha. Com isso eu encontro o ângulo amarelo. Eu encontro o ângulo do primeiro quadrante. Então, olha lá, 360 menos 330, isto é 30 graus. Tá? Voltando para cá, ó. Tangente de 330, portanto, aplique a redução do ângulo. Tangente, formulazinha que a gente acabou de ver, 360 menos 330. Posso apagar aqui já? Isto é igual. Isto é igual. Tangente, 360 menos 330, 30 graus. E a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Falta agora só verificar o quarto passo, verificar o sinal. Vamos verificar qual é o sinal da tangente no quarto quadrante. A tangente no quarto quadrante é positiva ou é negativa? É isso que a gente vai ver lá no final agora com a tangente. Isso. Para isso precisamos desenhar a reta tangente. Esta reta ela é tangente no ângulo 0 graus. Tá? Sobre ela, desenho a reta tangente. Ó, é uma reta paralela ao eixo Y. Tá? Aí temos, onde a reta corta o eixo X, o valor da tangente é 0. Aqui está a reta
tangente. O que eu quero saber é os sinais. Se o sinal estiver, se a projeção do ângulo estiver acima de zero, o sinal será positivo, maior do que zero. Se a projeção do ângulo estiver abaixo de zero, o sinal será negativo. Vamos visualizar os ângulos. Então, um ângulo do primeiro quadrante, um ângulo do segundo quadrante, um ângulo do terceiro quadrante, um ângulo do quarto quadrante. Projete um ângulo do primeiro quadrante até encontrar a reta tangente. Então, a sua projeção é o prolongamento desta reta. Ó, bateu na reta tangente. Esta medida aqui é o valor da tangente deste ângulo. Essa projeção, ó, é acima de zero. Portanto, um ângulo do primeiro quadrante para a tangente tem um valor acima de zero, um valor positivo. No segundo quadrante, qual o sinal da tangente? Olha, se eu projetar para cá, eu vou encontrar essa reta? Não. Então, eu mantenho a direção, trabalha como um vetor. Ó, mantenho a direção e inverto o sentido, projeto para o sentido do lado contrário. Ó, bateu aqui na reta tangente. Este valor é um valor abaixo de zero, um valor negativo. Sendo assim, a tangente no segundo quadrante é um valor negativo, tem um valor negativo. A tangente do terceiro quadrante. Se eu continuar a projeção para esse sentido, não encontro a reta tangente. Então, inverto o sentido e mantenho a direção. Ó, bateu na reta tangente. Este valor é um valor acima de zero. É um valor positivo. Por fim, a projeção deste ângulo do quarto quadrante bate aqui embaixo. Este é o valor. Um valor abaixo de zero. Um valor negativo do quarto quadrante tem um valor negativo. Então, a tangente, olha, é positiva no primeiro e no terceiro, onde as projeções são acima de zero. É negativa no segundo e no quarto, onde as projeções são abaixo de zero. Voltamos lá e terminamos o exercício. Tangente de 330 graus é igual tangente de 360 menos 330. No quarto quadrante, a tangente tem o sinal negativo. Isto, então, é igual a menos tangente 360 menos 330, 30 graus, menos tangente de 30 é o mesmo que menos raiz de 3 sobre 3. Tá vendo? Combinando os 4 passos, você tem o seno, o cosseno, você tem o cosseno, de novo, né? Combinando os 4 passos, você tem o cosseno, o seno e a tangente de qualquer ângulo que você queira estar estudando. Ok? Tudo isso que eu falei, a gente consegue resumir com esse cantinho. Esse cantinho você vai colocar atrás da sua madeirinha. Você não vai precisar colocar tudo isso na madeirinha. Tá? O que vai atrás dela? Então, uma das situações é essa, importantíssima. Redução ao primeiro quadrante. Um ângulo do segundo quadrante para o primeiro. Basta você perceber o quanto falta para 180. Um ângulo do terceiro quadrante para o primeiro. Basta você verificar o quanto ele passou de 180. E um ângulo do quarto quadrante para o primeiro, basta você verificar o quanto ele falta para completar 360 graus. Olha aqui se não foi o que a gente fez. Segundo quadrante, quanto que o ângulo passa, quanto que o ângulo falta, né, no segundo quadrante, quanto que o ângulo falta para 180? 60. Quanto que o ângulo passa de 180? 45 graus. Quanto que o ângulo falta para 360? 30 graus. Então, é o que ele falta, o quanto ele passa,
o quanto ele falta. E os sinais? Perceba que os sinais, eles são sempre 2 a 2. Seno, cosseno e tangente. Tem 2 quadrantes que eles são positivos, 2 quadrantes que eles são negativos. Quais os sinais que eles são positivos? É só você lembrar assim, ó. Tem tangente no meio aqui, ó. Tangente entre o seno e o cosseno. E os números? 12, 13, 14. O que a gente está falando com isso? Onde o seno é positivo? No 12. O que significa o 12? O seno é positivo no primeiro e no segundo quadrante. O seno é positivo no primeiro e no segundo. Consequentemente, ele é negativo onde? No terceiro e no quarto. Se eu sei onde ele é positivo, automaticamente eu sei onde ele é negativo. Onde que a tangente é positiva? No 13. Ó, a tangente é positiva no primeiro e no terceiro quadrante. No 13. Consequentemente, é negativa no segundo e no quarto. E onde o cosseno é positivo? No primeiro e quarto. Ó, cosseno é positivo no primeiro e no quarto. Consequentemente, negativo nos números que aqui não estão. Se é positivo no primeiro e quarto, negativo no segundo e terceiro. Ok? Beijo, tchau.